Boa noite. A paz do Senhor. Vamos estar fazendo a leitura em Jeremias, capítulo 18, versículo 2 ao versículo 8. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Versículo 8. Se tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Amém? O tema desta palavra é: ainda há esperança. O ministério de Jeremias durou 40 anos. Jeremias, filho de Ilquias, nasceu em Anatote, profetizou antes do cativeiro de Judá. O ministério de Jeremias vai confrontar o povo de Judá. Jeremias ele vai proclamar o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico foi por intermédio de Nabucodonosor, e aquele povo se encontrava totalmente fora da presença do Senhor. Como já pregamos em Ezequiel 37, aonde o povo já estava no vale de ossos secos. Aqui é antes. O Senhor enviou Jeremias para profetizar ao povo que se o povo não se convertesse dos seus maus caminhos, o povo iria ser levado a cativo pela Babilônia. Nós podemos observar que Deus, em todos os momentos, o Senhor ele tem nos alertado. O povo estava corrompido, o povo estava adorando outros deuses, o povo estava fazendo o sacrifício dos seus próprios filhos a Moloque. Um povo que outrora o Senhor havia tirado do Egito, um povo que o Senhor havia conduzido, abriu o mar vermelho, o Senhor providenciou nuvem, o Senhor providenciou nuvem à noite, o Senhor providenciou coluna de fogo para aquele povo, o Senhor providenciou maná todos os dias para esse povo, e esse povo agora estava adorando outros deuses. E Deus ele é bem claro: não adorarás outros deuses. Eu sou o único Deus. E no capítulo 18, nós podemos observar que Deus, ele decide falar com Jeremias. Deus, ele poderia muito bem falar com Jeremias ali, naquele mesmo lugar que ele estava, porque ele já estava falando com Jeremias. Mas o Senhor, ele fala para Jeremias: Jeremias, eu vou falar com você para que você fale para este povo. O Senhor vai levar Jeremias a um ambiente profético. O Senhor poderia muito bem falar com Jeremias naquele mesmo lugar, mas o Senhor queria levar Jeremias a um ambiente profético. E nessa noite, o Senhor te convida a passear pelo ambiente profético. Porque o nosso Deus é o Deus que faz coisas grandes, maravilhosas em nossas vidas. Mas para isso nós precisamos
nos colocar na posição que o Senhor requer. Precisamos nos colocar na maneira que o Senhor quer de nós. Deus queria levar Jeremias a uma experiência. O Senhor falou: Jeremias, eu poderia te levar ao cume das montanhas, mas hoje eu te convido a descer, Jeremias. Eu te convido a descer, porque descer é algo muito difícil para nós, porque nós queremos viver altos, queremos viver coisas grandes, mas o Senhor nessa noite nos convida a descer a olaria do Senhor. E nesse texto, eu pude extrair 3 pontos importantes. O primeiro é que o vaso quebrou-se. Quando o vaso se quebra, ele se quebra na mão do oleiro. Primeiramente, o texto destaca que o vaso era de barro. Isso indica a fragilidade, a limitação e a dependência que nós temos do nosso Deus. Além disso, o barro ele não possui nenhum valor. Ele passa a ter valor depois que o oleiro começa a moldar o barro. Uma coisa muito importante, antes de fazer o vaso, é preciso escolher o barro correto. Como a irmã Patrícia mencionou, são 200 tipos de barros, mas só 8 servem para fazer o barro. E eu quero te dizer nessa noite, o Senhor te escolheu, o Senhor me escolheu, para que o Senhor pudesse fazer esse vaso, o Senhor precisou escolher o barro certo. O barro, ele pode estar sujo, ele pode estar impuro, mas o barro, ele serve para aquilo que o Senhor quer fazer. Deus, no momento que Deus nos escolheu, o Senhor sabia exatamente o que Ele queria fazer. E nós servimos para aquilo que o Senhor queria fazer. 2, o Deus não desiste. Isso significa a misericórdia de Deus. O vaso pode estar rachado, o vaso pode estar quebrado, mas o oleiro não descarta o vaso. Deus poderia desistir e fazer pegar outro barro e fazer outro vaso. Mas o Senhor, Ele não desiste. Nós somos resistentes, somos duros de coração, somos desobedientes, pecamos, erramos, mas mesmo assim, o oleiro tem investido em nós. Isso mostra a paciência de Deus e a graça do Senhor. Nós podemos observar que Pedro, o Senhor, Ele não desistiu de Pedro, porque o Senhor sabia quem Pedro se tornaria. Pedro, ele negou o Senhor uma vez, 2 vezes, a terceira vez. Pedro jurou: Senhor, eu te amo mais do que os outros. E o Senhor falou: não, Pedro, você me negará. Mas quando Pedro negou o Senhor, ele não desistiu de Pedro. Ele poderia ter desistido, mas o Senhor, ele foi ao encontro de Pedro. E não é diferente nessa noite. O Senhor, Ele vem ao nosso encontro. O Senhor, Ele tem vindo ao nosso encontro. O terceiro ponto é vaso novo. Deus, Ele não faz remendo. Ele muda a estrutura. Ele muda a essência. Deus muda caráter. Deus faz um vaso novo. Mas precisamos passar pelo processo para que esse vaso novo venha a ser feito. E muitas vezes o processo é doloroso. O barro, ele precisa ser amolecido com água. Porque quando o barro está duro, ele não serve para ser moldado. E nessa noite a água representa o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Que nós possamos navegar nos rios do Espírito, para que o Senhor venha estar nos moldando.
O segundo ponto, ele precisa ser passado pela prensa para se tornar um vaso. Será que eu e você estamos dispostos a ser pisado, amassado, para ser moldado? Porque o processo é doloroso, mas o resultado é maravilhoso. Porque tudo que o Senhor faz é perfeito. Tudo que o Senhor faz é lindo, é muito bom. E o terceiro, precisa ir à fornalha. Porque se o vaso ele não estiver preparado, se ele for à fornalha, ele quebra. Quando o Senhor nos leva ao fogo, o Senhor está nos purificando. O Senhor está limpando todas as impurezas. Porque para que o Senhor possa nos tornar vasos limpos, vasos purificados, vasos de honra, vaso usado para a glória e honra do Senhor, nós precisamos estar limpos. E nessa noite, o Senhor ele está nos purificando, nos santificando. Porque o vaso, para ele ficar bonito, para ele ficar útil, para ele ser útil, para ele ficar em um lugar de destaque, ele precisa ser perfeito. Talvez aqui possa ter pessoas que estejam se sentindo quebrado pela dor, pelos erros, pela culpa, pela circunstância da vida. Mas a mensagem de Jeremias 18 nos lembra: enquanto estamos na mão do oleiro, ainda há esperança. Nós somos o vaso nas mãos do oleiro e o Senhor que nos usa na sua vida, no seu reino, na sua obra, mas nós precisamos passar pelo processo de amolecimento, de amoldamento e na fornalha para sermos um vasos apresentados para a honra e glória do Senhor. Amém? Essa oportunidade em nome de Jesus.